Bom dia! Este vídeo aborda um estudo sobre a teoria de Hans Kelsen, elaborada pelos alunos do primeiro semestre de Direito da Universidade 9 de Julho. Teoria pura do direito. Hans Kelsen nasceu em 11 de outubro de 1881, na cidade de Praga, região da Tchecoslováquia. A partir de 1918, ele começou a contribuir para a elaboração da Constituição da Áustria. Hans Kelsen fez com que se criasse um órgão judicial, a Corte Constitucional, o único competente para exercer o controle da constitucionalidade dos atos do Legislativo e do Executivo. Para ele, o soberano do Estado não poderia ser o guardião da Constituição, porque os atos do próprio presidente, enquanto membro do Executivo, também deveriam ser controlados. Kelsen defendia que o guardião da Constituição deveria ser um tribunal independente dos poderes executivos e legislativos. O maior objetivo da obra kelsiana foi analisar e propor os fundamentos e métodos da teoria jurídica. O pensamento de Hans Kelsen seria identificado com o intuito de atribuir à ciência jurídica método e objetivos próprios, suficientes para vencer as confusões metodológicas e possibilitar ao jurista uma autonomia científica. Com esse intuito, Hans Kelsen propôs o princípio da pureza, de acordo com o qual o enfoque normativo deveria ser o fundamento do método e o objeto da ciência jurídica. Para o jurista, o direito deve ser reconhecido como a norma e não com o valor transcendente. O pensamento científico de Kelsen se assemelha à filosofia do Círculo de Viena, que defendia uma filosofia antimetafísica. Kelsen, na verdade, pretendia ser matemático, e a preferência por números talvez justifique o sistema kelsiano, baseado na certeza e na exatidão, assim como ocorre nas ciências exatas. Por isso, o sistema kelsiano é erigido da forma praticamente binária, com a norma contendendo praticamente todo o direito. Por volta do ano de 1940, Kelsen viu-se forçado a migrar para os Estados Unidos, deixando a Europa que sucumbia no jugo dos socialistas. Hans Kelsen era judeu e teve uma vida marcada por experiências difíceis. Sendo assim, ele não viu a escolha e imigrou para os Estados Unidos, onde ele entrou para a Universidade de Harvard em 1941 e faleceu em 1713 com 91 anos. O que podemos dizer é que a filosofia de Kelsen é praticamente a base para a Constituição do século XX. Teoria pura do direito. Para Hans Kelsen, o positivismo é um conjunto de normas estatais em vigor em determinado país em uma determinada época. O justpositivismo busca reconhecer o direito positivo como o único direito vigente. O positivismo jurídico pretendeu purificar a ciência jurídica de qualquer fator, base, fundamento moral e de direito natural. Ele se limita aos fatos sem observar os valores. Isso tem a ver com os princípios axiológicos. Em sua obra Teoria Pura do Direito, Kelsen apresenta conceitos e paradigma de neutralidade científica para o estudo do direito. Veja, Kelsen não nega que exista ligação entre direito e outras ciências sociais, como filosofia e sociologia, por exemplo. Porém, o direito como ciência deve ser livre de valor. A proposta de entender a influência de Kant em Kelsen é arriscada, mas não fora de propósito. Sabe-se através da biografia de Kelsen que ele dedicou-se ao estudo das obras de Kant. Kelsen estudou com Hermann Cohen, o professor da escola Hamburgo, que ensinava Kant em suas aulas. Cohen é um comentador de Kant, que apresenta posições interessantes e chega a recusar o conceito de coisa em si, kantiano. Esse professor de Kelsen escreve, dentre outros livros, um denominado Ética da Vontade Pura, e acredita-se que tenha saído daí a inspiração para o título de seu livro.
Porém, não pode-se negar que, mais do que Cohen, pode ter sido o próprio Kant inspiração para o Kelsen. Kant, a que se refere aqui, é o Kant da crítica da razão pura. Dentre muitos conceitos elaborados por Kelsen em sua teoria, destacam-se os termos ser e dever ser, onde ser seria equivalente ao mundo natural e o dever ser equivalente ao mundo positivado das normas. Logo, o ser é explorado através das coisas naturais, seguindo as premissas de verdadeiro e falso, enquanto que o dever ser é a norma escrita, o padrão esperado a ser seguido. De outra forma, podemos dizer que ser seria a natureza e o dever ser seria o direito. Da mesma forma que Kant define a racionalidade como sendo o momento em que as ideias não estariam mais na dependência de condições, para Kelsen, o dever ser é esse primeiro momento no conhecimento jurídico. Assim, o ser do dever ser, do direito, é o dever ser. Um pouco confuso, né? Nem tanto assim. Vamos simplificar em outras palavras. A natureza do direito são as normas. O dever ser, ou o direito, assim que despido de todas as premissas e valorações, tem caráter universal. Ele é igual em todo o mundo, no sentido do caráter normativo. Então, para Kelsen, o direito é fenômeno cultural e normativo. O que importa é a estrutura do direito, não o seu conteúdo. Portanto, o direito é igual em todo o mundo, unicamente em virtude de se manifestar de forma normativa. Desta forma, com o ser e o dever ser, Kelsen compara o modo de conhecimento das ciências naturais versus o modo de conhecimento do direito. Outra grande contribuição de Kelsen foi a construção escalonada das normas, onde ele estabelece que o direito é um sistema hierárquico de normas. Para compreender bem o direito constitucional, é fundamental que estudemos a hierarquia das normas, através do que a doutrina denomina pirâmide de Kelsen. Essa pirâmide foi concebida pelo jurista austríaco para fundamentar a sua teoria baseada na ideia de que as normas jurídicas inferiores retirem fundamento da validade das normas jurídicas superiores. A pirâmide de Kelsen tem a Constituição como seu vértice, por ser esta fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. Assim, nenhuma norma do ordenamento jurídico pode se opor à Constituição. Ela é superior a todas as demais normas jurídicas, as quais são, por isso mesmo, denominadas infraconstitucionais. Na Constituição, há normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais originárias são produtos do poder constituinte originário, poder que elabora uma nova Constituição. Elas integram o texto constitucional desde que ele foi promulgado em 1988. Já as normas constitucionais derivadas são aquelas que resultam da manifestação do poder constituinte derivado. São as chamadas emendas constitucionais, que também se citou no topo da pirâmide de Kelsen. Para os juristas, o texto constitucional possui dois tipos de normas: as cláusulas pétreas, normas cujo conteúdo não pode ser abolido pelo poder constituinte derivado, e as normas constitucionais originárias. As cláusulas pétreas, na visão de Bischoff, seriam superiores às demais normas constitucionais originárias e, portanto, serviriam de parâmetro para o controle de constitucionalidade destas. Deste modo, os juristas alemães consideravam legítimo o controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias. Assim sendo, não importa qual é o conteúdo da norma, todas as normas constitucionais originárias têm o mesmo status hierárquico. Nesta ótica, as normas as definidoras de direitos e garantias fundamentais têm a mesma hierarquia do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. E as outras palavras, as normas constitucionais originárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, todavia, as emendas constitucionais poderão sim ser objeto de controle de constitucionalidade. As cláusulas pétreas se encontram no mesmo patamar hierárquico das demais normas constitucionais originárias,
Os demais tratados internacionais sobre os direitos humanos aprovados pelo ritmo originário têm, segundo o STF, status supralegal. Isso significa que se situam logo abaixo da Constituição e acima das demais normas do ordenamento jurídico. As normas imediatamente abaixo da Constituição e dos tratados internacionais sobre os direitos humanos são as leis, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções legislativas e os tratados internacionais em geral incorporados ao ordenamento jurídico e os decretos autônomos. Finalmente, abaixo das leis encontram-se as normas infralegais. Elas são normas secundárias, não tendo poder de gerar direitos, nem, tampouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias, sob pena de invalidade. É o caso dos decretos regulamentares, portarias das instruções normativas e dentre outras.